Quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse instante. Êxodo 14, versos 14, 15 e 16. Texto muito forte da palavra de Deus. E vamos a esta rápida reflexão nesta tarde. Êxodo 14, versículos 14 ao 16. Abra aí a sua Bíblia. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Você já conhece esse texto. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Glória a Deus. Texto muito conhecido de todos nós, muito forte também. Hoje eu quero falar sobre os propósitos do Senhor baseados na vida do povo de Israel. E eu quero começar falando para você que Deus, Ele tem bênçãos para nos dar. Mas Ele também tem um propósito abençoado para as nossas vidas, que são, como diz o texto de Jeremias 29, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Só que estes propósitos só podem acontecer quando acontecer o que o Senhor disse através do profeta Jeremias, no mesmo capítulo 29. O Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus. Muitas vezes, amados, nós não entendemos o propósito de Deus para nós. E aí a gente fica lutando em vão, até que então nós aprendemos que precisamos invocar ao Senhor, precisamos buscar ao Senhor. Para quê? Para que Ele revele os seus propósitos para nós. Não é? Para que Ele mostre qual é o caminho que Ele quer que a gente trilhe, qual é a sua vontade. Observamos nesse texto, em todo o texto, que o povo de Israel teve muita dificuldade em entender e aceitar o propósito de Deus para as suas vidas. Eles viviam reclamando. A murmuração é muito forte que eu vou dizer agora, mas é exatamente isso. A murmuração é o louvor, é uma espécie de louvor a Satanás. Ele tem prazer em ver o crente reclamando por isso, reclamando por aquilo. É porque isso significa que essa pessoa que vive murmurando e reclamando não entendeu o propósito de Deus para a sua vida. E quando nós entramos pelo caminho da murmuração, o inimigo tem legalidade para atrasar as bênçãos na vida da gente. É por isso que o Senhor disse ao povo que pelejaria por eles e eles se calariam. Aleluia! Irmão, quando não souber ou não entender o propósito de Deus para a sua vida, na situação que você está vivendo, lembre-se que, como disse o profeta Jeremias, Lamentações 3:26, que bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Se você não souber, se você não estiver entendendo, aguarda em silêncio. Não murmura. Não fica reclamando o tempo todo da situação. Quando nós entendermos e aceitarmos o propósito de Deus para nós, não apenas recebemos as bênçãos do Senhor, como nós passamos a viver uma vida abençoada, mesmo diante das dificuldades, porque nós sabemos que as promessas do Senhor não falharão. Quem não entra por caminho de murmuração é porque sabe que Deus é fiel para cumprir as promessas. Uma vez que a gente entra pelo caminho da murmuração, do questionamento, significa que a gente não confia no que Deus falou. A gente não confia nas promessas de Deus. E nesse texto nós aprendemos aqui algumas atitudes, algumas coisas para entender e aceitar o propósito de Deus na vida da gente. Nós aprendemos com a caminhada de Moisés, com a caminhada do povo pelo deserto, como entender esse propósito de Deus. Primeiro,
Desde o do nascimento, eu estou falando agora de Moisés, Deus teve um propósito especial para a vida dele. Você lembra que ele foi tirado das águas, livrado dos soldados para salvar o seu povo, mas para aprender que Deus tinha um propósito na vida dele, Moisés precisou passar por 2 escolas. Eita, que escolas, viu? Moisés precisou passar pela escola do palácio do Egito e ele precisou passar pela escola do deserto. Eu não sei qual das duas é mais difícil. E aí, durante os primeiros 40 anos da sua vida, embora ele não soubesse disso, Moisés foi preparado como um príncipe para governar um povo, lá no palácio. Ele recebeu educação, ele aprendeu a conversar, a se expressar, a se comportar como um líder. Ele estudou com os melhores mestres e aprendeu a escrita. Para quê? Para que depois de muito tempo o Senhor viesse lhe ordenar a escrever a sua palavra, como ele escreveu as tábuas da lei. Se ele fosse criado com seus pais, provavelmente ele não teria essas oportunidades. Nós também passamos pela escola do palácio. Quando nós somos livrados por Deus, quando nós temos oportunidades de aprender e recebemos crescimento para isso. Escute isso. Se estiver tudo bem com você, saiba que você está nessa escola e você precisa se esforçar para aprender o máximo possível para Deus te usar depois. Estar no palácio teve um preço. Moisés foi criado longe do convívio com a sua família sanguínea. Mas ele aprendeu lá muitas coisas. Como aconteceu também com José do Egito, no tempo das vacas gordas, que ele aprendeu a reservar para o tempo das vacas magras. Às vezes Deus nos coloca em alguns palácios, a gente não entende por quê nem para quê, mas lá é apenas uma escola. Eu lembro quando eu estava em outro ministério, que quando eu cheguei lá, Deus usou alguém para mim e disse assim: fui eu que te trouxe para cá. Mas tu não vais ficar aqui muito tempo. Porque aqui é somente uma escola, é somente uma faculdade para eu te preparar para uma grande obra que vou fazer através da sua vida. E quando chegou o tempo de eu sair de lá, Deus criou situações, eu não queria sair de jeito nenhum, mas Deus foi criando uma outra situação. E eu me lembrei das palavras do Senhor. Ali foi só o palácio. O preço foi alto, mas eu aprendi muito. Glória a Deus. Aprendi, guardei e hoje estou colocando em prática tudo que eu aprendi lá. Mas Moisés também teve que passar pela escola do deserto. Depois que ele começou a amar o povo hebreu, o texto fala que ele defendeu um escravo matando um egípcio, porque um egípcio queria matar um dos hebreus, e Moisés foi lá para defender, terminou matando o egípcio. E aí ele teve que fugir para o deserto de Midian, onde ele passou mais 40 anos da sua vida. E ali no deserto ele saiu da zona de conforto. Eita Deus! Muitas vezes Deus nos leva para o deserto para nós sairmos da nossa zona de conforto. Lá ele aprendeu a suportar o calor, o frio do deserto. Ele teve que se acostumar com os alimentos, teve que aprender a dar valor, a aproveitar a água que era escassa, era difícil conseguir água no deserto. Ele aprendeu a cuidar do rebanho para depois guiar as ovelhas de Deus. Isso tudo era propósito de Deus para a vida de Moisés. No deserto ele constituiu família, ele teve uma vida feliz. Deus lhe estava treinando para viver no deserto e guiar o seu povo até a terra de Canaã. Não é diferente de nós. Também passamos pela escola do deserto quando nós somos provados por Deus.
Sair da zona de conforto é necessário para aprendermos a viver e a valorizar o que Deus nos dá. Aleluia! Qual é a escola que você está passando hoje? É a escola do palácio? É a escola do deserto? Saiba extrair lições de cada escola dessa que você atravessar. Deus está preparando você para um propósito maior. Deus está preparando você para um propósito especial que hoje você não entende, mas pouco mais adiante você vai entender o porquê Deus está permitindo você passar por essas escolas. E eu acrescento aqui, passar pela escola do palácio ou do deserto é algo que a gente não tem escolha. É inevitável, meu Deus. Só que entender esse processo, essa passagem, é uma opção. Eu não escolho se vou passar pela escola do deserto ou do palácio. Não, Deus realmente nos joga lá. Mas entender esse processo eu posso escolher. Ou eu quero entender ou eu não quero. Veja que com mais de 80 anos de idade, Moisés recebe o chamado de Deus lá na sarça ardente. Capítulo 3 do Êxodo. E foi nesse momento que ele entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Ele até relutou com Deus, dizendo que não sabia falar, que era pesado de língua, que ninguém ia receber ele. Mas Deus lhe deu sinais, curando a sua mão, transformando uma vara em serpente. Deus lhe deu vários sinais. E aí o texto vai dizer que Moisés voltou ao palácio com Arão para anunciar as 10 pragas. Veja que em todo o tempo Deus livrou o seu povo, porque ele tinha um propósito para eles. Faraó até teve a oportunidade de entender esse propósito, mas só que ele não quis. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel, que era pobre e escravo, em uma única noite se tornou dono de todo o rebanho do Egito. Esse Deus é maravilhoso demais. Em uma noite, as casas e palácios egípcios, a Bíblia diz que foram destruídos por uma chuva de pedras. Êxodo capítulo 9. E as casas dos hebreus foram preservadas. E em outra noite se tornaram donos de todo o alimento da terra, porque as plantações dos egípcios foram destruídas pelos gafanhotos. A Bíblia diz que ao saírem, eles levaram tesouros, os tesouros deles, dos egípcios, de maneira que eles foram embora enriquecidos. Veja que grande livramento. Além de livrar, Deus ainda os tornou ricos. Irmãos, não há como fugir do propósito de Deus e ser feliz. Você só consegue ser feliz vivendo o que Deus tem para você. Entretanto, quando nós entendemos a vontade do Senhor, Ele realiza maravilhas em nossas vidas e nos livra de todo mal. Perceba que vivendo um propósito de Deus, nós somos conduzidos a palácios. E Deus não deixa faltar nada nas nossas vidas. Deus usa coisas simples como as sarças, poderosas como o fogo, para nos mostrar o seu maravilhoso propósito. Então, deixe Deus falar com você e te mostrar a vontade dele para a sua vida. O texto vai dizer que, a Bíblia vai dizer nos capítulos seguintes, que depois que Moisés entendeu o propósito de Deus para ele, ele deixou de ser um homem fraco e irado, porque ele era fraco, né? Ele era cheio de ira. Tanto é que ele matou o egípcio para defender um irmão seu. Ele deixou de ser fraco e irado para viver plenamente a vontade de Deus para ele. E olhe, Moisés depois disso foi considerado um dos homens mais mansos da terra. Ele enfrentou tudo. Ele voltou para o Egito. Ele conduziu o povo para Canaã. E se ele não tivesse compreendido e aceitado o propósito, ele não teria condições de suportar tudo que ele enfrentou. Meu Deus do céu.
Às vezes eu fico me perguntando, e você pode já ter feito essa pergunta, como aceitar o propósito de Deus? E a Bíblia nos responde com oração e atitude de fé. Foi o que Moisés fez. Moisés era um homem de oração. Ele vivia no monte orando, buscando a presença de Deus. Mas ele também tinha atitudes de fé. Às vezes o povo nem entendia o que Moisés estava fazendo, mas ele era um homem de fé. Era isso que Moisés fez em cada situação. Primeiro ele orava ao Senhor contando o que acontecia. Depois ele agia com a autoridade dada por Deus. Oh, aleluia! Nós lembramos do episódio em que o povo estava sendo perseguidos por Faraó e seu povo diante do mar. A Bíblia diz que Moisés orou ao Senhor e Deus colocou uma coluna de fogo de dia e de nuvem à noite para guiar o seu povo, separá-los dos egípcios. Moisés estendeu a mão e o mar abriu e o povo passou. Depois ele estendeu a mão e o mar se fechou para livrar o povo e mostrar que o caminho que Deus tem em seus propósitos não tem volta. Retroceder do propósito de Deus é a perdição da vida de qualquer pessoa. É muito forte isso aqui. Você lembra das águas amargas de Mara? A Bíblia diz que depois de cantar e se alegrar do outro lado do mar, eles foram beber água. Esta água era muito amarga. Mas a Bíblia diz que Moisés orou ao Senhor e Deus lhe mostrou uma árvore que ele lançou na água e a água ficou sã. O segredo aqui não foi o pedaço de pau ou a árvore que curou a água, não. Não vamos usar de heresias. Mas foi a atitude de obediência à palavra de Deus. Depois disso eles foram para Elim, onde Deus lhes deu um oásis com 70 palmeiras, 12 fontes. Oh, meu Deus do céu! Uma para cada tribo. Veja o que Deus faz quando a gente está dentro do propósito deles. Uma fonte para cada tribo. Era Deus dizendo, porque vocês estão obedecendo ao meu propósito, não vai faltar nada para vocês. Oh, aleluia! Você está entendendo que Deus está falando com você neste momento? O povo passou por momentos de fome. Estar dentro do propósito de Deus não significa que você não vai enfrentar obstáculos. Estar dentro do propósito de Deus não significa que você não vai encontrar adversários, muralhas, gigantes à sua frente, não. Mas tenha certeza que Deus será com você em cada situação dessa. Veja que no deserto de Sim, quando eles iam caminhando, os alimentos que eles trouxeram do Egito acabou. O que o povo fez? Começou a murmurar. Aí Moisés orou novamente e Deus mandou o maná fazendo chover pão do céu para alimentar aquele povo. E a Bíblia diz que diante da gula do povo, até naquele tempo o povo já cometia o pecado da gula. Eles se enjoaram do maná, chamando o maná de pão vil, porque eles comiam muito. Aí agora eles queriam comer carne. Mas o seu rebanho foi acabando no deserto. E eles não tinham carne para todo mundo. E é por isso que eles murmuraram mais ainda. Meu Deus. A Bíblia diz que Moisés orou de novo a Deus. E o Senhor enviou a eles codornizes. Mas o povo também teve sede no deserto. Passou um tempo mais e o povo chegou a um lugar chamado Refidim, onde eles sentiram sede por não haver água para beber. E o povo murmurou novamente contra Moisés. Eita, povo difícil! Moisés orou a Deus e o Senhor mandou que ele tocasse na rocha, que jorrou água, muita água, para que todos matassem a sua sede. No deserto o povo também enfrentou inimigos. Eles começaram a surgir, os povos ao redor, querendo impedir o povo de chegar em Canaã.
A Bíblia vai dizer que os amalequitas atacaram o povo de Israel. E Moisés, entendendo o propósito de Deus, foi orar lá no monte. E lá do monte, Moisés, com as mãos estendidas, erguidas sobre o povo de Deus, profetizava a vitória. E enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, o povo vencia a batalha. Oh, aleluia! Meu Deus! Mesmo com tudo isso, o povo não entendeu. Eles achavam ótimo ser livrado das pragas, ter prosperidade, comer pão do céu, tomar água no deserto, passar pelo meio do mar. Só que eles ainda assim não confiavam no poder de Deus. Eles rejeitaram o propósito de Deus para a sua vida. É tão prova que eles sentiam até saudades dos pepinos, dos alhos e das cebolas do Egito. Como pode? Como pode alguém estar no deserto experimentando milagres, o sobrenatural de Deus, e sentir falta de pepino, de alho, de cebola? Só podia ser um povo de coração muito duro, viu? Muito rebelde. Mas eu concluo essa palavra aqui dizendo a você: não podemos ser como o povo de Deus no deserto, murmurando de tudo que acontece. Se a porta fecha, murmura. Se a porta abre, não queria que fosse assim. Se Deus não manda, murmura. Se Deus manda, queria que fosse mais. Eita, Jesus do céu. Mas eu queria desse jeito. Deus, por que não tem? É o tempo todinho reclamando. Precisamos ser como Moisés. Devemos aprender a ter uma vida de oração antes de qualquer coisa. O que acontecer e também antes de qualquer coisa que acontecer. E também agir com fé, sob a orientação do Senhor. Se deu certo, glória a Deus. Se não deu certo, Deus sabe de tudo. Essa deve ser a nossa postura. Tudo que Deus faz é para mostrar o seu propósito. Entenda isso. Quando Deus tem um propósito para alguém, Ele guia pela frente, Ele guia atrás, Ele abre o mar, Ele livra dos perigos, Ele faz chover pão do céu, Ele faz brotar água da rocha. Será que você já aprendeu? Será que você já entendeu? Será que você já aceitou o propósito de Deus para você? Faça como Moisés, ore ao Senhor, mas também tenha atitudes de fé para viver o propósito do Senhor para a sua vida. De nada vai adiantar você ficar aí resistindo. De nada vai adiantar você ficar aí questionando, perguntando por quê, para quê, quando, aonde, como. De nada vai adiantar você contender com Deus. Jó não entendia o que Deus permitiu na vida dele e ele começou a questionar. Até que um dia ele entendeu que não valeria a pena ficar contendendo contra o Senhor. E é por isso que Jó vai dizer: eu falei do que eu não entendia. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos, ou seja, nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Aleluia. Aleluia. Procure entender o propósito de Deus para você. Procure aceitar. Ao invés de reclamar, de murmurar, ore. Diga: Deus, me ajuda a compreender, me ajuda a aceitar. Às vezes é difícil aceitar, mas é o melhor de Deus para a sua vida. Você só conseguirá ser feliz quando você aceitar o que Deus tem para você. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. E depois dessa palavra eu quero convidar você que entendeu essa palavra a voltar para a casa do Pai, a voltar para o propósito do Pai, a voltar para a vontade do Pai. Deus tem propósitos maiores que os seus. Aleluia. Os planos de Deus para você são muito maiores e melhores. Você vai ficar aí resistindo?